Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você está podendo assistir essa aula. A gente está precisando gravar esse material para que vocês não saiam prejudicados nesse momento que a gente vive alguma apreensão contra o coronavírus. Não sei se no momento que você está assistindo a gente já tem alguma atualização, mas acho que nesse momento a serenidade e não entrar em pânico é a melhor opção. Tenham cuidados, cuidem da família de vocês e espero que o mais breve possível a gente possa voltar às nossas atividades rotineiras sem perigo nenhum para cada um de nós e para toda a nossa sociedade. Então, eu sei que o material de gravação é profissional, estou gravando inclusive da minha casa. Peço a opinião de vocês, vou ficar gravando os vídeos aos poucos. Então, peço a opinião de vocês quanto ao áudio, vídeo. Se alguém tiver algum aplicativo interessante que possa me ajudar na montagem das aulas, eu fico muito feliz pela participação de vocês. Outra coisa, pessoal. Eu vou fazer um esforço, inclusive essa é a recomendação da faculdade, para ficar disponível para todos vocês os nossos horários de aula na plataforma do Unileão Digital. Então, quando vocês forem assistir essas aulas, eu peço inclusive que vocês façam um login, inclusive a plataforma vai nos ajudar ali a averiguar a presença de vocês. A gente vai realizar os nossos testes pela plataforma do Unileão Digital, então peço que vocês acompanhem por lá e nos horários que seriam reservados às nossas aulas, eu estarei à disposição de vocês para que a gente possa sanar alguma eventual dúvida desse vídeo, ok? Pessoal, algumas turmas a gente já conseguiu vencer o assunto do direito ambiental constitucional. Algumas turmas a gente precisa fazer ainda um último arremate. Então, nesse sentido, vou aproveitar a gravação da aula para que a gente faça uma breve recapitulação de tudo que a gente falou até agora. Então, basicamente, meus colegas juristas, nós falamos ali de uma evolução do pensamento ambientalista dentro do contexto histórico mundial. Nós falamos da evolução do ambientalismo, ou do direito ambiental nas constituições. Para as nossas avaliações, eu peço que vocês não fiquem tão preocupados com datas. Essas datas são marcos históricos, para apenas demonstrar para vocês que o direito ambiental presente na Constituição de 88 não surgiu do nada. Então, teve toda uma gradação, toda uma evolução dos debates para que nós pudéssemos ter um direito ambiental como está positivado na nossa Constituição de 1988. Além do mais, nós fizemos em sala de aula a leitura, pelo menos, desses artigos da coluna da esquerda de vocês, onde a gente consegue averiguar que a expressão meio ambiente ela está expressa na nossa Constituição em várias situações, desde o artigo 5º, aquele mesmo famoso artigo dos direitos fundamentais, os direitos individuais, até o artigo 225, que é a representação máxima do direito ambiental na Constituição de 1988. Além do mais, o professor José Afonso da Silva faz todo um levantamento de menções implícitas do meio ambiente na nossa Constituição, e são mais 43 situações onde o meio ambiente está positivado indiretamente na nossa Constituição. Por conta disso, o professor José Afonso da Silva, citado por demais autores também respeitados, seja do ambientalismo, como Edson Milaré, o Celso Antônio Pacheco Fiorino, o nosso professor Paulo de Bessa Antunes, como também os constitucionalistas entendem que essa Constituição, além daquela alcunha mais conhecida como a Constituição Cidadã, ela também é uma Constituição verde. Falei para vocês, meus amigos, por isso que a gente está bem rápido, apenas uma recapitulação, que a nossa Constituição
ela trouxe pela primeira vez na história brasileira uma proteção expressa do meio ambiente com essa expressão em um título. Então, nós temos, na verdade, um capítulo, o capítulo 6 do título 8 da nossa Constituição, fala sobre a ordem social, o título, e do meio ambiente, que é o nosso capítulo 6, composto apenas pelo artigo 225. Isso, pessoal, revela um valor do nosso Constituinte. Para nosso Constituinte, não se protege o meio ambiente pelo meio ambiente. Nós colocamos a proteção do meio ambiente dentro da sociedade, o que é o contrário da lógica real, na qual nossa sociedade está no meio ambiente, mas para o nosso Constituinte não, a proteção do meio ambiente está na proteção da sociedade. Isso revela um valor antropocêntrico do nosso Constituinte e do nosso direito ambiental. Além do mais, citando o professor José Afonso da Silva, ele entende que as normas do artigo 225 devem ser estudadas em 3 classificações. Na verdade, é uma classificação em 3 partes. A norma matriz, que é composta pelo caput, nós temos os instrumentos de garantia e efetividade, também normas instrumentais, e as determinações particulares, ou também conhecidas como normas especiais. Cada uma delas, pessoal, com suas vocações. O artigo 225 nós exploramos em sala de aula praticamente palavra por palavra, e nós temos que todos os seres humanos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Falei da questão do ecologicamente, ela demonstra também um valor. Em 1988, a ecologia e o meio ambiente eram tratados praticamente como sinônimos. O meio ambiente estava ainda muito relacionado às ciências biológicas, às ciências exatas. Então, o termo ecologicamente aí tem um porquê de estar, mas a gente tem que ter cuidado. Alguns autores, e principalmente algumas bancas de concurso, querem nos fazer acreditar que esse ecologicamente representaria apenas o meio ambiente natural. Tenham cuidado, pessoal. Não é que o meio ambiente natural não tem importância, na verdade não tem como separá-lo dos demais. E aí eu lembro a vocês que o nosso Supremo Tribunal Federal já julgou diversas vezes da maneira de entender que existem 4 dimensões de meio ambiente: a dimensão natural, a dimensão artificial, a dimensão cultural e a dimensão laboral. Então, eu não posso esquecer de nenhuma dessas dimensões. As dimensões, elas têm apenas um fim didático, não de tentar fazer uma ideia de que o meio ambiente ele é dividido em partes. Não, é um todo único, que não pode ser dividido. A gente faz essa divisão apenas a título de estudos. Tranquilos? Além do mais, bem de uso comum do povo, que é uma nova categoria que transcende a ideia de bens particulares ou de bens públicos. Nós temos o meio ambiente como um patrimônio difuso, um direito difuso. Essencial a sadia qualidade de vida. Esse texto a gente analisou cuidadosamente em sala de aula. Tem o condão de demonstrar que o meio ambiente é fundamento de pelo menos 3 direitos fundamentais. Nós temos o direito à vida, o direito à saúde e o direito de qualidade de vida, inerente à questão da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, nós temos como argumentar que o direito ambiental é sim um direito fundamental, inclusive se aplicando o princípio da vedação ao retrocesso a ele. Ele é essencial a direitos fundamentais. Não teria como ter acesso a esse direito sem o direito ambiental, ou pelo menos o equilíbrio desse meio ambiente. Impondo-se ao poder público e à coletividade, aqui nós temos 2 princípios importantíssimos para se alcançar a eficácia do direito ambiental, tanto o princípio da legalidade administrativa, ou legalidade estrita, quanto o princípio democrático do direito ambiental, ou também conhecido como o princípio da participação popular. Aqui, meus amigos, tanto nós podemos cobrar do poder público quanto da coletividade um dever, que é imposto, não é pedido. E que dever é esse, professor? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Esses 2 verbos nós também trabalhamos em sala de aula, que tem tudo a ver com aquela
cisão dentro do movimento ambientalista em uma corrente conservacionista e uma corrente preservacionista. Tenham cuidado, pessoal, que a título de regra, quando se fala do equilíbrio do meio ambiente, o ideal é preservar sim, nós não podemos perdê-lo. Além do mais, o nosso ordenamento jurídico ele aceita a preservação naquelas situações em que o equilíbrio ambiental já está tão frágil, aquele ecossistema já está tão degradado, que, ou então, pela sua própria natureza, é tão suscetível de ser desequilibrado, que nós precisamos da preservação, sim. Mas a regra geral na nossa Constituição é o da conservação, do desenvolvimento sustentável, onde seria viável a possibilidade da exploração dos recursos ambientais, desde que não haja uma perda daquele equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e o nosso equilíbrio ecológico. Além do mais, o dever para presentes e futuras gerações. Então, nós temos aqui aquele princípio da solidariedade intergeracional, que já foi demais discutido por todos nós. O parágrafo 1º, pessoal, vai trazer, segundo o professor José Afonso da Silva, as ditas normas instrumentais do direito ambiental. Normas instrumentais essas porque nos dá ferramentas para alcançar a proteção desse equilíbrio. Cuidado, esse rol ele não é exaustivo, ele é exemplificativo. Outra coisa que eu pedi para vocês terem cuidado é que, quando se fala em incumbe ao poder público, nós temos a necessidade de lembrar que o poder público ele tem mais recursos que o cidadão médio. Por isso, o nosso legislador ter frisado na questão do poder público. Nossa, desculpem aí o risco tão torto. Mas se fala em poder público porque se pode exigir mais dele e principalmente pela necessidade da aplicação do princípio que nós já falamos, que é o da legalidade administrativa. Ok? Então, quando se fala em poder público, é porque alguns desses deveres eu posso exigir mais do poder público. Mas olha, alguns desses deveres, alguns desses instrumentos não só podem, como devem ser utilizados pela população no intuito de proteger esse equilíbrio ambiental. O maior exemplo de todos é o que está lá no inciso 6, que é promover a educação ambiental. Agora, de fato, quando se fala em palavras como fiscalizar, que deriva ali do poder de polícia, lá do poder administrativo, então, de fato, esse instrumento ele não pode ser delegado para a coletividade, ele vai ficar nas mãos apenas do poder público. Então, preservar é restaurar, olha, manter e recuperar aquele equilíbrio ambiental, manter aquele que ainda está bom e recuperar aquilo que foi perdido ou que está colocado em risco. Os processos ecológicos essenciais, eu lembro a vocês daquele artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938, que são todas aquelas leis de ordem química, física e biológica que permitem, mantêm e regem a vida em todas as suas formas. Promover o manejo, então, olha, eu posso sim, eu lembro que o equilíbrio ecológico, o equilíbrio ambiental, ele é um equilíbrio dinâmico que pode ser e deve ser administrado pelo poder público e pela coletividade, no intuito de proteger espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, isso lembra tanto das questões de bioética, da questão do debate ético de algumas pesquisas com material genético, mas nos lembra também de trabalhar contra aquela extinção de espécies, sejam elas bactérias, protozoários, fungos, plantas ou animais, para que nós não venhamos a perder componentes importantes desse equilíbrio ambiental. Pessoal, eu peço a vocês para ter cuidado maior com o inciso 3 e com o inciso 4. Por quê, professor? O inciso 3, ele é um dos mais cobrados em provas e concursos e fala na criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Só o poder público pode criar esses espaços, seja pela Constituição, seja por lei, seja por decreto, seja por instrução normativa, segundo o professor Herman Benjamin, até sentenças, que são atos do poder público. Segundo ele mesmo, que é ministro do STJ, até mesmo por termos de ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público, são instrumentos do poder público capazes de criar
a esses espaços territoriais especialmente protegidos. Entendam que o direito ambiental geral se aplica em todo o Brasil, mas nada impede de nós escolhermos espaços, regiões que devem ser ainda mais protegidos. Eu aplico todo o direito ambiental e mais alguma proteção, daí especialmente protegidos. Cuidado, pessoal, porque uma das coisas mais cobradas é a questão da modificação e da supressão desses espaços territoriais especialmente protegidos. Na verdade, da proteção a esses espaços. Quanto a isso, meus amigos, vejam que para criar não se exige lei, mas para tirar direitos, sim, eu preciso de uma lei, e não é uma lei qualquer. Nossos tribunais entendem que há uma necessidade de uma lei especial, uma lei com condão de desafetar essas áreas que estavam destinadas a uma proteção especial, ok? Algo ali semelhante aos bens de uso especial do poder público. Peço também, pessoal, que vocês tenham particular cuidado com o inciso 4. Eu não sei se a gente ainda vai precisar gravar as aulas do EIA, mas é algo que no nosso curso normal, com os debates que nós temos em sala de aula, vão durar algo em torno de 3 aulas apenas para a gente discutir a questão do estudo de impacto ambiental. Daqui, desse momento, eu peço que vocês tenham particular cuidado com 2 palavras. Uma dessas 2 palavras, pessoal, é o potencialmente. Por que potencialmente, professor? Porque o EIA ele será exigido, via de regra, com um estudo prévio. Se eu estou exigindo um EIA antes de uma atividade se concretizar, eu não tenho como afirmar com toda a convicção o que é que vai acontecer. Daí eu falar de potencialmente causador. Então, ou seja, uma atividade que pode vir a causar um impacto ambiental. Só que, como eu já contei a história para vocês, o EIA não é um instrumento criado pela Constituição de 88. Na verdade, ela é trazida, o EIA, na verdade, é trazido para o nosso ordenamento jurídico em 1980, Lei 6.000, eu vou pedir desculpa a vocês, eu não sei decorar de cabeça, mas é uma norma que trata do zoneamento ecológico econômico. Então, lá em 1980 já existia o EIA. Nesse existência prévia do EIA, esse instrumento ele foi utilizado demais, caiu muito na moda e todo mundo queria exigir um EIA, mas o EIA é um estudo completo, complexo, que vai envolver uma atividade interdisciplinar de cientistas e técnicos, que deve colocar de uma maneira bastante descritiva, no linguajar técnico, o que é que pode ser causado. Então, é um estudo que ele vai ajudar o tomador de decisão, o licenciador, a tomar sua decisão de uma maneira mais adequada, para afastar as incertezas científicas quanto àquela situação. Então, quando eu exijo o EIA, eu vou demandar tempo e dinheiro. Então, em 1988, já se decidiu limitar o EIA apenas aquelas atividades que vão trazer significativa degradação. Então, não é toda a degradação ambiental que vai exigir um EIA, apenas aquelas degradações que, de fato, vão trazer um risco maior ao equilíbrio ecológico. Risco, pessoal, esse significativo, eu peço a vocês para terem cuidado, porque ele pode ser interpretado de uma maneira quantitativa, mas também de uma maneira qualitativa. Então, tenham bastante cuidado com essa palavra significativa degradação. Não é qualquer degradação ambiental que vai exigir o EIA. Por fim, pessoal, eu destaquei para vocês quanto a essa publicidade. Como eu falei para vocês, o EIA ele traz ali uma linguagem científica que muitas vezes não é acessível à grande maioria da população e muitas vezes não é acessível sequer ao tomador de decisões. Então, o EIA ele vem sempre acompanhado de um outro instrumento entendido, chamado de RIMA. Então, o EIA está sempre colado ali no seu RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, que, grosso modo, é a tradução do EIA para que a população possa entender e possa participar na tomada dessas decisões. Ok? O inciso 5 vai falar sobre controlar a produção e comercialização no emprego de técnicas, métodos, substâncias que comprometam risco para a vida. Então, pessoal, isso aqui, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor ajuda a gente a agir. Aquelas informações indicativas
uma caveirinha para indicar perigo, placas laranjas para informar ali a potência de explosão, de ser uma substância inflamável. Então, tudo isso aí deve ser regulamentado, tanto a sua produção, comercialização e a identificação para toda a coletividade sobre os riscos daquelas atividades. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública. Eu lembro a vocês que esse inciso 6 ele foi regulado pela Lei 9.795 de 1999, que será objeto do nosso curso, por isso a gente não aprofundou. E o inciso 7, que fala de proteger a fauna e a flora, vedados na forma de lei, práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Esse era um inciso bastante importante na prática do ambientalismo, mas pouco cobrado em provas e concursos, até aquele incidente da ADI que declarou a inconstitucionalidade da vaquejada. Então, desde aí, eu peço um especial cuidado com esse instrumento. Ok? Pessoal, os parágrafos 2º a 7º são chamados de normas especiais porque vão trazer regras sobre situações específicas. E quanto a isso, nós temos o parágrafo 2º, que já foi abordado em sala de aula, que fala dos recursos minerais. Ok, a mineração no nosso país ela é permitida sim, é entendido pelo nosso Constituinte como uma atividade econômica imprescindível, contudo, essa atividade ela deve ser desenvolvida dentro de limites que permitam a proteção do meio ambiente, inclusive, como fala o próprio parágrafo 2º, na questão da recuperação do ambiente degradado após encerradas as atividades de mineração em determinada área. Então, cuidado, que o que é mais cobrado aqui em provas e concursos, essencialmente, é se após se encerrar a recuperação de determinada área degradada, se a evolução científica poderia demandar uma nova atuação. Cuidado, pessoal. Então, nós estaremos diante ali de um ato jurídico perfeito. Depois que o ente minerador já recuperou o espaço degradado diante das normas e das exigências previstas na época de sua atuação, então, a inovação científica, depois de recuperada a área, ela não pode ser motivo para reabrir o caso e exigir novas condutas. Parágrafo 3º, pessoal, tenham particular cuidado com esse parágrafo, porque ele é a base praticamente de todas as imposições de sanções ambientais no nosso país. Parágrafo 3º, ele cria a tríplice responsabilização no direito ambiental. Nós temos aqui uma responsabilização dita administrativa, nós temos uma responsabilidade penal e uma obrigação de reparar o dano, que pode ser chamada também de responsabilidade civil. Então, eu peço particular cuidado. Primeiro, porque esse parágrafo ele não cria um bis in idem. Não é que se está punindo mais de uma vez pela mesma conduta. Cuidado, pessoal. A responsabilidade civil, a administrativa e a penal têm porquês de existir diferente uma da outra. A responsabilidade civil ela vai estar sempre focada na questão da recuperação dos danos. Então, a primeira conduta diante de uma responsabilização civil pelo dano ambiental é sempre tentar voltar ao status quo anterior. Eu sei que é algo difícil, muitas vezes impossível. E aí, apenas na impossibilidade da recuperação do dano é que se vai falar em uma indenização em dinheiro, uma indenização em pecúnia. Então, por favor, tenham particular cuidado quanto a isso. Não é que não se permita a indenização em dinheiro, se permite, mas nunca como primeira opção. A opção, por reparar os danos, está diante ali da necessidade da manutenção do equilíbrio ambiental e ecológico. Ok? Além do mais, pessoal, a responsabilidade administrativa ela está voltada à atuação do poder público, da administração pública propriamente dita, com a questão das licenças, com a questão das obrigações pecuniárias frente ao poder público. E a responsabilidade penal, nós sabemos que o direito penal ele é um direito que vai atuar subsidiariamente, apenas para proteção ali pelo princípio da fragmentariedade, aqueles valores mais importantes da nossa sociedade. O direito ambiental, então, se faz um desses valores importantes que merece a proteção do direito ambiental, mas eu só posso atuar se houver lei prévia que crie o crime, que comine uma pena.
Então, eu só vou aplicar esse tipo de punição se houver uma norma penal específica criada nesse sentido. E existe, pessoal. Nós temos a Lei 9.605 de 1988, que cria os crimes ambientais. E agora, a coisa mais polêmica é que pessoas físicas ou jurídicas, mais uma vez, perdão, estou aprendendo ainda a utilizar essas ferramentas, elas podem sofrer sanções penais, pessoal. É algo que ainda hoje é polêmico, boa parte da doutrina penalista não aceita essa situação, ou se aceita tem fortes críticas, uma delas que a pessoa jurídica não teria vontade própria, que não poderia atuar isoladamente, que nós só podemos punir aqueles que realmente participaram da atividade. Contudo, pessoal, durante tanto tempo se utilizou de pessoas jurídicas como escudos à prática de crimes ambientais que o nosso Constituinte decidiu optar por uma nova realidade. Realidade essa já aceita diversas vezes, tanto pelo STJ quanto pelo STF, que entende ser plenamente regular e constitucional a aplicação de sanções penais às pessoas jurídicas. Tenham cuidado, porque nossa Constituição ela prevê a responsabilização penal de pessoas jurídicas tanto nos crimes contra a ordem tributária e financeira, que não é objeto do nosso curso, quanto para os crimes ambientais. Contudo, apenas quanto aos crimes ambientais, essa previsão constitucional ela foi regulamentada. Dessa maneira, sabendo que apenas lei em sentido estrito pode criar crimes e combinar penas, apenas sobre os crimes ambientais se pode hoje em dia aplicar penas às pessoas jurídicas, porque a lei de crimes contra a ordem tributária e financeira silenciou quanto a essa possibilidade. Pessoal, o parágrafo 4º vai falar que Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional. Pessoal, quando se fala em patrimônio nacional, o grande risco para provas e concursos é que o seu examinador tente fazê-lo ou fazê-la confundir com patrimônio da União ou patrimônio federal. E aí, pessoal, se a gente fala em patrimônio da União ou patrimônio federal, eu estaria falando de uma estatização desses ambientes, dessas áreas onde esses biomas estão localizados. Não é a opção do nosso Constituinte. Quando ele cria essa categoria nova de patrimônio nacional, ele está simplesmente dizendo que essas áreas elas são importantíssimas, já estão degradadas e que aquilo que sobrou deve ser especialmente protegido a partir da forma de lei. Então, a única coisa que esse parágrafo está dizendo é que essas áreas, essas regiões, elas são espaços territoriais a serem especialmente protegidos, como nós já avaliamos o parágrafo 1º, inciso 3 desse mesmo artigo constitucional. Ok? Então, por favor, não confundam patrimônio nacional com patrimônio público, seja ele federal ou ser chamado de patrimônio da União. Ok? Patrimônio nacional, estou dizendo que é da nação brasileira, mas não houve desapropriação. Eu estou apenas dizendo que é particularmente importante e merece uma proteção especial. Além disso, pessoal, parágrafo 5º, são disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discricionárias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. E aí, pessoal, estou dizendo também, estou informando a vocês outra situação específica de espaços territoriais especialmente protegidos. São essas terras indisponíveis, ou são essas terras devolutas e as arrecadadas pelos estados. Galera, esse patrimônio aqui sim é um patrimônio público, terra devoluta da União, as arrecadadas pelos estados dos estados. E aí, se até então não foram utilizadas ou foram utilizadas, mas o próprio ecossistema conseguiu se recuperar nelas, e elas são essas terras utilizadas para a proteção do meio ambiente, elas criam o condão ali de um espaço territorial especialmente protegido. Então, eu só posso destinar a outra atividade se tiver uma lei específica de desafetação, ok? As usinas nucleares que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, pessoal, basicamente eu estou dizendo aqui que se reserva apenas à lei federal a previsão
dos locais onde se pode instalar. O que o seu avaliador vai tentar confundir é colocar ali uma lei estadual, uma lei municipal, ou dizer que houve uma atribuição de tarefas para os estados. Não, pessoal, apenas a lei federal poderá dizer onde serão localizadas as usinas nucleares. E o parágrafo 7º, pessoal, ele surgiu ali de uma boa vontade política, depois da situação da declaração de inconstitucionalidade da vaquejada. Ele é o único parágrafo, então, que foi acrescido ao artigo 225 de 88 para cá, e diz que aqueles esportes com animais, desde que sejam considerados atividades culturais, manifestações culturais, eles não constituem crueldade com os animais. Estão particularmente defendidos por essa emenda à Constituição a vaquejada e os rodeios. Pessoal, cheguei aqui nos 30 minutos com essa revisão. Eu acho que foi algo importante até para refrescar a memória de vocês. Fica aí, inclusive, com objeto de uma futura revisão. Como o intuito aqui era discutir a competência em matéria ambiental, eu acho que eu vou partir os vídeos e ver um vídeo logo em seguida aí para vocês. Tá ok? Pessoal, eu estou disponibilizando no YouTube, na plataforma do Unileão Digital. Se você está assistindo pelo YouTube ou pela plataforma, comentem, deixem suas críticas, suas sugestões, ajudem o professor a melhorar aqui o nosso conteúdo. Se possível, curte aí e comenta. Beleza? Até daqui a pouco.